Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 24 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sobrevivendo por meio da adoração. Texto base para o nosso estudo, Jó capítulo 1, versos 20 e 21, que diz: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Normalmente, quando passamos por situações complicadas, situações de luta, de tristeza, quando temos que enfrentar o crisol, existe uma tendência muito grande na parte de algumas pessoas de colocar o foco naquilo que nós estamos sentindo, nos nossos sentimentos, no nosso problema, na nossa dor, na nossa aflição. E o que eu tenho aprendido é que todas as vezes que nós nos tornamos o centro de uma determinada equação, o máximo que a gente vai conseguir, às vezes, é conseguir compreender quão desesperadora é a nossa sorte. Dificilmente, olhando para nós mesmos, nós vamos encontrar soluções. Apesar de haver uma grande quantidade de pessoas hoje em dia, e ao mesmo tempo de ideologias, dizendo que se você olhar bem para o fundo do teu coração, você vai encontrar as respostas que busca, você vai encontrar as soluções para os seus diversos problemas. A Bíblia vai deixar claro para a gente que as soluções que precisamos para poder encarar os desafios da vida e para poder vencê-los, elas não estão dentro de nós. Elas estão fora de nós, elas estão em Deus. Todas as respostas que buscamos, nós podemos encontrá-las em Deus, mesmo que a resposta que vamos encontrar nele não seja exatamente aquela que nós estamos buscando. Por exemplo, quando olhamos para a história de Jó, nós percebemos que durante toda a sua história, a sua luta, toda a sua tragédia, só relembrando que ele perdeu em um só dia todos os seus bens, perdeu seus filhos e algum tempo mais tarde ainda foi acometido de uma doença terminal. O texto bíblico deixa claro que o responsável por isso foi Satanás. Mas que Satanás só conseguiu colocar em prática o plano porque Deus deu a ele a autorização. Então, quando você olha, nós entendemos que havia uma luta acontecendo por detrás dos bastidores. Jó não sabia disso. Portanto, ele está enfrentando aquela situação completamente no escuro. Você percebe que mesmo as pessoas mais próximas dele têm dificuldade de poder lidar com a situação. A esposa olha para a sua perda. Ela tinha acabado de perder todos os filhos. Ela tinha acabado de perder toda a segurança que ela tinha através das riquezas que a família possuía. E agora, diante disso tudo, ela olha para essa perda e vai se manifestar diante de Jó, dizendo: olha, amaldiçoa Deus e morre. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Você precisa de descanso e enquanto você estiver apegado a esse Deus, é um fio de vida e de esperança, você não vai morrer. Então, amaldiçoa Deus e morre. Rompe tua relação com Deus. Se Deus é tão bom, por que ele deixou que isso tudo acontecesse com você? Ou por que ele está fazendo isso com você? Porque na perspectiva dela, pelo que dá a entender, na cabeça dela era Deus que estava fazendo isso tudo. Jó, por sua vez, vai olhar para ela e vai dizer: nós recebemos todas as coisas boas da parte de Deus, como eu negaria agora a receber dele também o mal, se esse é o caso? O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, é o que ele vai dizer. Depois vem os seus amigos, que são amigos mesmo. Eles passam uma semana junto com Jó, sem dizer uma palavra, chorando junto com ele pela sua sorte. Mas quando abrem a boca, eles começam a dizer: Jó, tem coisa errada nessa história. Alguma coisa tão terrível não poderia ter acontecido com você se você não tivesse culpa no cartório. O que você fez, Jó? Conta pra gente. No meio de todos os discursos que são apresentados, em nenhum momento Jó pergunta a Deus por que isso está acontecendo com ele. Você percebe que Jó possuía um conhecimento da parte de Deus pelo tipo de pergunta que ele faz. As perguntas que ele vai colocar diante de Deus não é: Senhor, por que eu estou sofrendo? Ele questiona: por que o Senhor não me deixa morrer? Estou preparado para poder morrer. Minha história está ligada à sua, Deus. Minha fé está alicerçada no Senhor. Ainda que o Senhor me mate, eu vou continuar esperando no Senhor. Então por que o Senhor não me deixa morrer? E o texto todo, em todos os momentos, quando ele está sendo agora metralhado pelos seus amigos e pela esposa,
dizendo que tem alguma coisa escondida por detrás dos bastidores e que o Jó era um pecador e que senão Deus não estava de alguma maneira fazendo o que ele deveria fazer. E nisso aparece Deus no final da história. E Deus não vai dar para Jó nenhuma das respostas que ele buscou. Deus vai fazer 72 perguntas visando fazer com que Jó pensasse naquilo que era a sua história. Jó só estava querendo descansar dos seus sofrimentos, ele queria morrer. Diante de tudo que estava vendo, ele dizia assim, eu não entendo por que o Senhor não me deixa morrer. Deus vai fazer 72 perguntas para Jó relacionadas ao mundo, relacionado àquilo que ele podia ver, os animais, as plantas, a terra, o planeta, tudo. E chega no final, Jó fala assim, Senhor, eu não tenho respostas para o Senhor. Essas coisas são muito complicadas, muito difíceis de se entender. A tua criação é impossível entender como é que tudo isso acontece. Só o Senhor que criou tudo isso é que sabe. Aí Deus olha para ele, e em outras palavras o que ele diz é, você não entende nem a criação que você vê à sua volta, como você vai entender das coisas que acontecem por detrás dos bastidores, Jó? E Jó olha para o Senhor e diz, Senhor, eu estou satisfeito com tudo, estou satisfeito com a tua resposta. Eu vou me manter firme no Senhor. O mais interessante é que o texto que nós acabamos de ler, de Jó capítulo 1, verso 10, ele ainda não tinha tido nenhum encontro com o Senhor lá, como aconteceu no final do livro. Ele ainda estava no escuro. Esse é o momento no qual ele recebe a notícia terrível de que ele tinha acabado de perder todos os filhos, bem como também o seu meio de subsistência. E então o texto bíblico, que é o texto que nós lemos logo no começo da nossa reflexão, que é o texto de Jó capítulo 1, verso... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Capítulo 1, versos 20 e 21, ele vai dizer... Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra, adorou e disse... Nu saiu do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O nosso guia de estudos, no último parágrafo, vai trazer aqui um comentário muito interessante a respeito desse texto. E ele vai mencionar aqui que nós vemos 3 aspectos da adoração que nos ajudam quando nós estamos angustiados, quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos dificuldades. Isso dentro desse mesmo texto. O primeiro aspecto que vai aparecer aqui é que Jó aceitou o seu desamparo e reconheceu que não tinha direito a reivindicar absolutamente nada da parte do Senhor Deus. Então ele vai dizer, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ele entendia que tudo que ele tinha recebido, a família, os filhos, a felicidade, tudo que ele tinha e que havia sido tirado dele, não pertencia a ele. Ele não se apegava a isso tudo, por mais que amasse, com certeza, os filhos. Mas como ele sabia que não era dele, mesmo na questão dos filhos, ele entendia que os filhos eram um presente da parte de Deus. E que como eles foram tomados pela morte, na manhã da ressurreição, o Senhor Deus devolveria os filhos para ele. Então ele não se desespera. Ele confia no Senhor, entendendo que o Senhor deu. E se por acaso isso lhe foi tirado, foi porque o Senhor tirou. A segunda coisa, o segundo aspecto que vai aparecer aqui, é que Jó reconheceu que Deus tinha o controle total da situação. Ele diz, o Senhor deu e o Senhor tirou. Quem possui o controle da história não é o ser humano, é Deus. E quando uma pessoa tem a noção de que Deus dirige a história, de que Deus toma as rédeas da nossa situação, que Deus toma as rédeas da nossa vida, fica fácil da gente poder conseguir, de alguma forma, encontrar força suficiente para poder entender, opa, Deus está vendo o que está acontecendo. Mesmo que a gente não consiga sentir naquele momento. E a terceira coisa, o terceiro é que ele concluiu reafirmando a sua crença na justiça divina. Ele vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Que no meio dessa situação toda, o nome de Deus seja glorificado, seja bendito. No sentido de que Deus está dirigindo, Deus está fazendo, Deus está amparando, Deus está cuidando. Deus, ele continua sentado sobre o trono da nossa vida. É bem verdade que o nosso texto de hoje não toca nesse assunto, mas eu gosto muito de pensar na experiência de João. João, o último apóstolo de Cristo Jesus, estava exilado na ilha de Patmos. Os crentes estavam sendo massacrados todos os dias pelo imperador Domiciano. Todos os seus colegas do colégio apostólico haviam sido martirizados, somente ele havia sobrado. E ele agora já era um ancião com algo em torno de 90 anos de idade, talvez um pouco mais. E ele agora
na ilha de Patmos, pensando sobre tudo que estava acontecendo, o Espírito de Deus aparece diante dele, o toma e ele vê uma porta aberta no céu, capítulo 4 do Apocalipse menciona isso, e ele é levado por aquela porta, e quando ele se dá por conta, ele está diante de toda a corte celestial. A primeira coisa que ele vê Deus o Pai assentado sobre o trono. Qual é a mensagem que Deus estava dando para ele? Eu continuo dirigindo o universo. Tem muita coisa que você não sabe, que você não compreende o que se passa por detrás dos bastidores. Mas o controle de toda a vida e da história ainda está nas minhas mãos. Eu gostaria, neste momento, de pedir a Deus para que me desse esse tipo de convicção. E, ao mesmo tempo, talvez, se você estiver precisando dessa convicção, eu gostaria que você orasse comigo, pedindo que o Senhor Deus não permitisse que nós, de alguma maneira, acabássemos por nos afastar do caminho dele ou desistir do caminho dele. Ora comigo. Pai, enquanto vivemos nesse mundo, sabemos que teremos que enfrentar dificuldades e problemas, mas ajuda-nos a nos manter fiéis diante do Senhor, independente das circunstâncias. Não permita que a nossa fé venha naufragar, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?